Ryan girou lentamente a taça entre os dedos. O líquido refletia a luz das velas, espalhadas pela mansão. Por alguns instantes, ele permaneceu em silêncio, como se estivesse observando, não apenas a bebida, mas os 40 anos que haviam passado diante de seus olhos. Então, soltou uma pequena risada. Uma risada carregada de nostalgia. Esperei por décadas. Ele ergueu a taça. Mas pensando bem, você continua bebendo apenas uma taça. Que homem de coração frio! O segundo filho não respondeu. Seu olhar permaneceu fixo na mesa. Imóvel, silencioso. Era como se estivesse em outro lugar. Como se sua mente estivesse vagando por memórias antigas. Ryan observou aquilo e sorriu. Quando nos encontramos pela primeira vez, éramos apenas garotos. Eu jamais imaginei que chegaríamos tão longe. O protagonista fechou os olhos lentamente. As palavras de Ryan despertaram lembranças que jamais haviam desaparecido. 40 anos. 40 anos de batalhas, 40 anos de perdas. 40 anos perseguindo um único objetivo. Enquanto observava o velho amigo sentado diante dele, uma pergunta surgiu em sua mente. Se pudesse voltar ao passado, faria tudo novamente? A resposta veio imediatamente. Sim, sem hesitação. Porque ainda existiam coisas que precisavam ser corrigidas. Pessoas que precisavam ser salvas. E um homem que precisava morrer. Mugi. O nome ecoou dentro de sua mente como uma maldição. E naquele instante, as memórias do passado começaram a ressurgir. Quando o nome foi pronunciado, o ambiente inteiro pareceu ficar mais pesado. Mugi. Apenas ouvir aquele nome era suficiente para fazer veteranos do mundo marcial perderem a cor do rosto. Era um nome cercado por medo, respeito e desespero. Rionja sentiu um arrepio percorrer sua espinha, porque ele sabia exatamente quem era aquele homem. Mugi não era apenas forte, ele estava muito além disso. Era uma existência que parecia desafiar o próprio conceito de poder. Durante décadas surgiram incontáveis gênios, mestres lendários, heróis, demônios, mas todos eles acabaram desaparecendo diante dele. Os maiores especialistas em espada foram derrotados. Os maiores mestres internos foram derrotados. Os líderes das maiores seitas foram derrotados. Até mesmo aqueles considerados monstros pela própria geração foram reduzidos a nada. E o mais assustador era que Mugi parecia continuar evoluindo. Quanto mais forte ficava, mais impossível parecia derrotá-lo. Muitos chegaram a acreditar que ele havia sido escolhido pelos céus. Outros diziam que era uma calamidade enviada para destruir o mundo marcial. Mas independentemente da explicação, o resultado era sempre o mesmo. Quem o enfrentava, morria. E ainda assim, o homem diante de Rionja estava dizendo que pretendia matá-lo. As mãos do segundo filho começaram a tremer. Não por medo, mas pela raiva que continuava viva, mesmo depois de 40 anos. Ele jamais esqueceria aquele dia. Jamais. As lembranças ainda eram tão nítidas quanto uma ferida aberta. O sangue espalhado pelo chão. Os gritos. O cheiro da morte. Tudo permanecia vivo dentro dele. Seu pai havia morrido lutando. Seu irmão havia morrido lutando. Aquilo era aceitável. Cruel, mas aceitável. Era o destino daqueles que escolhiam viver no mundo marcial. Mas o restante jamais deveria ter acontecido. Ele ainda conseguia se lembrar dos servos correndo aterrorizados. Das mulheres tentando proteger seus filhos. Das crianças escondidas embaixo das mesas. Pessoas que jamais haviam segurado uma espada. Pessoas que sequer entendiam o motivo do ataque. Mas Mugi não demonstrou misericórdia. Nenhuma. As lâminas continuaram caindo, uma após outra, como uma tempestade impossível de deter.
Quando tudo terminou, o silêncio dominou o local. Um silêncio assustador, porque não havia sobrado ninguém, nem mesmo os animais. Até hoje, o protagonista conseguia ouvir aqueles gritos, e era exatamente por isso que precisava voltar. Precisava descobrir a verdade. Precisava descobrir por quê. Quando o portal finalmente apareceu, os olhos de Rion já começaram a tremer. Era impossível descrever o que ele estava sentindo. Durante toda sua vida, toda sua família, todos os seus ancestrais sonharam com aquele momento. E agora, o impossível estava diante dele. Um portal capaz de atravessar décadas, capaz de mudar o destino, capaz de apagar arrependimentos. Seu coração começou a bater cada vez mais rápido. Primeiro veio a dúvida, depois a tentação, e então a ganância. Uma ganância tão poderosa que consumia completamente sua razão. Ele sabia que aquilo era errado. Sabia que estava traindo o único amigo que permaneceu ao seu lado durante 40 anos. Mas mesmo assim, continuou avançando. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Lágrimas escorriam por seu rosto, porque parte dele ainda tentava resistir. Parte dele ainda sabia que aquilo era imperdoável. Mas o sonho estava logo à sua frente. E por alguns instantes, a ganância venceu. A entidade observava o protagonista em silêncio, como alguém analisando uma obra que levou séculos para ser concluída. Seu olhar parecia enxergar tudo: o passado, o presente e talvez até o futuro. Você acredita que foi testado apenas hoje? Perguntou a figura. O segundo filho permaneceu calado. Então a entidade continuou. Não. Seu julgamento começou há 40 anos. Cada palavra ecoava pelo espaço congelado. Quando escolheu continuar avançando, você foi testado. Quando perdeu seu braço, você foi testado. Quando perdeu seu olho, você foi testado. Quando viu seus companheiros morrerem, você foi testado. A cada frase, o protagonista compreendia mais. Nenhum daqueles acontecimentos havia sido aleatório. Tudo fazia parte do caminho. Tudo fazia parte do julgamento. Mas havia uma prova acima de todas: o perdão. Porque era fácil matar. Era fácil odiar. Era fácil buscar vingança. Difícil era perdoar alguém que destruiu seu sonho diante dos seus olhos. E mesmo assim, ele conseguiu. Foi naquele momento que a entidade decidiu conceder sua recompensa. Assim que seus olhos encontraram a figura sentada acima da arena, o mundo inteiro desapareceu. Os gritos da multidão desapareceram. Os sons desapareceram. A arena desapareceu. Tudo desapareceu. Restava apenas uma pessoa: seu pai, o demônio celestial, vivo, respirando, observando a competição, exatamente como fazia décadas atrás. O coração do protagonista apertou. Ele nem percebeu quando suas mãos começaram a tremer. Durante 40 anos, aquela imagem existiu apenas em suas memórias, em sonhos, em arrependimentos. Mas agora era real. Ele estava ali, ao alcance dos olhos, ao alcance do coração, pela primeira vez desde que retornou. O segundo filho sentiu algo que não experimentava havia décadas: esperança. Não a esperança de matar Mugi, não a esperança de mudar o futuro, mas a esperança de salvar alguém que amava. O rugido da multidão finalmente trouxe o protagonista de volta à realidade. Milhares de pessoas ocupavam as arquibancadas. Discípulos, anciões, especialistas, todos observavam a arena, ansiosos pelo próximo combate. O cheiro de poeira misturava-se com a tensão do ambiente. Bandeiras balançavam acima das arquibancadas. Gritos ecoavam em todas as direções. Era uma cena que ele conhecia muito bem.
porque já a havia vivido antes. Na sua vida passada, naquele mesmo dia, naquela mesma arena. Mas desta vez, tudo era diferente. Porque agora ele conhecia o futuro, conhecia os vencedores, conhecia os perdedores, conhecia os traidores, conhecia os mortos. E acima de tudo, conhecia os erros que jamais voltaria a cometer. Seu olhar tornou-se frio, determinado, porque entendia perfeitamente uma coisa. A partir daquele momento, a história havia mudado. O destino havia mudado. E o homem que retornou do futuro estava prestes a iniciar uma nova lenda.